Momento de reflexão. Ok, é um grande prazer estar novamente com os irmãos, mais este domingo aqui. Semana passada nós estávamos falando a respeito do Monte da Transfiguração, onde que Moisés e Elias aparecem ali no monte. E é levantada a seguinte questão: Moisés estava realmente ressuscitado, ou ali apareceu a alma imortal de Moisés? Abordamos que no livro de Lucas, seria interessante nós voltarmos novamente nele para contextualizarmos onde nós estávamos. Se você tiver aí sua Bíblia em mãos, meu querido, você já pode pegar a sua Bíblia e dar uma olhada nessa citação que nós encontramos, mas nós consideramos foi Mateus, no capítulo 17, do verso 1 ao 4. E depois, para que nós pudéssemos entender as Escrituras, porque é regra sobre regra, princípio sobre princípio, norma mais norma, para podermos entender os Escritos Sagrados. Não adianta nós pegarmos apenas um texto, isolarmos ele de todo um contexto no qual ele está inserido e aplicarmos isso como verdade para as pessoas. Aquela ocasião, semana passada, em Lucas capítulo 9, do verso 28 até o verso 33, ali Lucas nos diz que eram 2 varões que estavam ali presentes. Bem, se eram 2 varões, eram 2 homens. Portanto, não há como concluir que era a alma imortal, a alma etérea ou fantasmagórica, ou conforme quem quer que seja queira denominar. Demonstramos ali que era tão real para os discípulos, tão real para Pedro, que ele quis fazer tendas. Será que Pedro levantaria uma tenda para algo que ele não considerasse como literal e tangível para ele? Temos mais algumas coisas a abordar com respeito a isto, porém eu quero adentrar na questão de que aqueles que defendem essa questão acreditam que antes de Jesus ter ressuscitado dos mortos, não há questão de ressurreição. Eu não consigo entender essa questão. Como é possível que a Bíblia registre a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro? Pode alguém afirmar isso daí? Trataremos agora dessa questão da primogenitura e do fato de Jesus ser as primícias dentre os mortos. No antigo Israel, os primeiros frutos da lavoura eram dedicados a Deus. E a esses frutos era dado o nome de as primícias. Sobre a questão da primogenitura não é preciso muitos detalhes. Era o primeiro nascido tanto na família humana como dentre os animais, os quais eram dedicados ao Senhor. Aqueles que insistem em negar que antes de Jesus não houve ressurreição, e insiste com base nisto em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 20, o qual afirma que, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E outra citação é em Apocalipse 1, verso 5, que nos informa: e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e os soberanos dos reis da terra. Bom, vamos concluir aí. Conclui, portanto, aqueles que creem na teoria da imortalidade da alma. Eu digo teoria porque não é fato. Não é fato bíblico mantido e sustentado pela Bíblia. É apenas um conceito grego pagão sendo colocado dentro das Escrituras. É como você pegar o seu pensamento e colocar cabides dentro das Escrituras, no qual você pode colocar a sua teoria. Muita gente pensa que as Escrituras é um instrumento musical. Num piano, num violão, numa guitarra, instrumento qualquer que seja, você pode dar o tom que quiser. Você pode tocar o jazz, você pode tocar o blues, você pode tocar o que deseja. E muita gente pega as Escrituras e fazem o mesmo. Ou seja, pega a partitura do paganismo imortalista grego pagão e coloca dentro das Escrituras. Claro que isso vem com a pitada da doutrina platônica, que é herdada do escolasticismo católico, e aplica as Escrituras e ensina isso como verdade às pessoas. Bom, sem sombra de dúvidas, se antes de Jesus ninguém ressuscitou, então isso significa que Moisés não ressuscitou. Falar isso é uma afirmação audaciosa, pois o próprio primogênito dentre os mortos, que é Jesus o Cristo, realizou várias ressurreições, das quais temos a título de exemplo a ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e irmão de Marta. É realmente preocupante quando certas teologias vesgas e cegas fazem tal tipo de afirmação, pois dizer que antes de Jesus ninguém ressuscitou é por demais. Em razão de sermos forçados a desmascarar tais teorias de homens, a gente fica pensando, será que tais teólogos jamais leram na Bíblia que no momento da morte de Jesus houve ressurreição? Para seu conhecimento, meu irmão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 50 e 53. Eu convido o nosso irmão Demilson, que vai
vai agora nos acompanhar na citação dessas citações. Ele vai fazer uns comentários sobre essa questão. Mateus 27, do verso 50 ao verso 53. Eu lerei e logo então nosso irmão Demilson vai passar, fazer uns comentários sobre essa questão. Lá diz: e Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito, ou seja, entregou o fôlego de vida. Nada aqui fala a respeito de questão de alma imortal. Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. No verso 52, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmão Demilson, fica com o irmão agora. O irmão pode nos ajudar nessa questão também. É interessante que muitos teólogos, pregadores de Bíblia, embora humildes, cristãos, bem intencionados, se utilizam daquilo que eles mesmos chamam de eufemismo, que é a linguagem figurativa quanto a pessoa morta estar dormindo, ser encontrada dormindo. Cristo disse de Lázaro, irmão de Maria e Marta de Betânia, morto: Lázaro dorme, vou despertá-lo do sono. Senhor, então está salvo. Lázaro morreu, mas irei ressuscitá-lo. Lázaro vem, e Lázaro voltou à vida no corpo e saiu do sepulcro. Deixai-o ir, disse Cristo. E aqui também Mateus capítulo 27, passagem lida há pouco pelo nosso apologista Marcos Alves. Então está claro que muitos corpos de santos, Mateus 27, versículo 52, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. Ora, nenhum versículo bíblico, nenhum, de Gênesis ao Apocalipse, relata caso acontecido ou profecia, evidentemente por acontecer, ressurreição de uma alma ou um espírito, alma separada, o espírito separado do corpo de um morto, seja uma alma desencarnada do corpo de um morto salvo, ou algo assim desencarnado do corpo de uma pessoa perdida. Todas as ressurreições relatadas na Bíblia Sagrada, casos acontecidos, casos por acontecer, com relação, por exemplo, à profecia de Jesus em João capítulo 5, versículos 28 e 29, onde Jesus relata que vem a hora em que todos os que estarão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, vida eterna. Os que praticaram o mal para a ressurreição da criseus, de crisis, do grego condenação, para o lago de fogo após a sentença, etc. Ora, nenhum teólogo que crê na imortalidade da alma acredita que as tais almas imortais, separadas dos corpos, serão encontradas, ou alguma vez foram encontradas, nos cemitérios, nas covas, nos túmulos, nos sepulcros. Portanto, quando a Bíblia traz realmente o eufemismo de o crente estar dormindo em Cristo, quando será então despertado do sono da morte para a vida eterna, a imortalidade para o reino de Deus, isso procede sim de acordo com a Bíblia de capa a capa e com toda a verdadeira ciência, que realmente a pessoa possui um corpo, sem corpo não há pessoa. Então realmente houve aqui essa ressurreição especial de um grupo de pessoas, por ocasião aqui citada há pouco, com versículos bíblicos pelo nosso amigo Marcos Alves, de pessoas que foram ressuscitadas e eram pessoas salvas, nessa ocasião aqui, antes mesmo, não, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, os versos são de uma clareza meridiana. Jesus entrega o Espírito, o fôlego de vida, o véu do templo se rasga e logo ocorre um portento. A morte vicária de Jesus, meu irmão, concede vida, pois o verso 52 revela claramente que os sepulcros se abrem e muitos corpos de santos que dormiam. Note que o dormir aqui é comparado à morte. Porém, quero chamar a atenção a um fato. Eles ressuscitaram antes de Jesus
ressurgir dentre os mortos. O verso 53 afirma que após a ressurreição do Senhor, esses santos que ressuscitaram com a morte do Senhor na cruz, eles entraram na cidade. Que cidade? Jerusalém. Mas a Bíblia não diz que Jesus é o primogênito e as primícias dos mortos. Sim, afirma. Mas a Bíblia também afirma que o primogênito nem sempre tem o significado de ser o primeiro nascido, ou primícias têm o significado sempre de ser os primeiros frutos. Para consubstanciar essa colocação, vamos recorrer à Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 22, e lá você vai encontrar: dirás a Faraó, quero repetir para você, Êxodo, capítulo 4, verso 22. Lá diz: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, mas é de nosso conhecimento que Esaú nasceu primeiro que Jacó, o qual teve o nome mudado para Israel. Mas Deus chama Jacó de meu primogênito. Vemos aqui que Deus concedeu honra especial a Israel, chamando-o de meu primogênito. Em Jeremias, capítulo 31, verso 9, ali consta: virão com choro e com súplicas, e os levarei. Repito, Jeremias 31, verso 9. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Mas a Bíblia responde: por que se deu tal fato? Em Jeremias 31, verso 20, nos diz também: não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? O que temos aqui é nada mais, nada menos do que predileção, o favorito. Efraim era o favorito, mas sabemos pela Bíblia que Manassés fisicamente era o primogênito. Vamos ver esse relato aqui em Gênesis. Manassés e Efraim eram os dois filhos de José do Egito. E em Gênesis 41, verso 51, temos: José ao primogênito chamou de Manassés, porém Deus diz que Efraim é meu primogênito. Isso encontramos em Jeremias 31, verso 9, e em Jeremias 31, verso 20, nos diz por quê. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Quero continuar o verso: pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz quem? Diz o Senhor. E em Gênesis 48, verso 14, anote aí, querido ouvinte, nós temos: mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não obstante ser Manassés quem? O primogênito. Poderia ser o primogênito fisicamente, mas para os olhos de Deus, Efraim era o primogênito. Nos Salmos 89, verso 20, lá nos diz: encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Mas no verso 27 do Salmo 89, falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Mas Davi era qual filho? Ele era o primeiro filho de Jessé? Muito pelo contrário. Sabemos que Davi era o caçula. Ele era o último filho de Jessé. Antes dele havia mais 7 irmãos. Agora eu pergunto para você, meu querido irmão, podemos nos basear agora na citação de 1 Coríntios 15, verso 20, em Apocalipse 1, verso 5, nos quais nos chama Jesus de primogênito e primogênito. Podemos nos basear nisso aí e dizer: Jesus foi o primeiro a ressurgir? Meu irmão, não devemos nos deixar iludir por teologias de homens, nos iludir por teólogos que não têm teologia. 1 Crônicas, capítulo 26, verso 10, de Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito. E isso era na casta sacerdotal, meus irmãos. O verso responde por si mesmo. José do Egito era um 10º filho de Jacó, o filho número 11, se assim posso me expressar. Ele também teve o privilégio de ser chamado de primogênito. Confira em sua Bíblia, leia comigo, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 2, lá diz: Judá na verdade foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Em 1 Crônicas, capítulo 3, no verso 1, nós temos: estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Anom, de Ainoã a Jezreelita. Porém nós sabemos que se Anom
era o primogênito, quem deveria subir ao trono de Davi? Amnon, que é o primogênito. Porém, Salomão é que subiu, mas Salomão não era o primogênito. Por quê? Em 1 Reis 1, verso 13, lá nos diz: vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste ao rei Senhor meu a tua serva, dizendo: teu filho reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Isso aqui é um problema que Adonias, um usurpador, né? Tentou usurpar o trono de Davi. Porém, nós vemos aqui que a questão da primogenitura foi levada em consideração de acordo com a vontade de Deus. Vemos, portanto, diante desta nuvem de versículos bíblicos, que somente uma teologia enganosa pode presumir que a palavra primogênito significa única e exclusivamente o primeiro filho. Agora vamos por um instante, se você quer admitir que primogenitura ou primogênito significa apenas o primeiro filho gerado. Como se sairiam tais inventores dessa doutrina com esse versículo paulino que encontramos em Colossenses capítulo 1, verso 15? Lá diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De quem Paulo está falando aqui? Está falando de Jesus. Se Jesus é o primogênito dos mortos, quer dizer, é o primeiro, que antes dele não pode haver ressurreição, então quero entender essa questão aqui. Podemos admitir que Jesus foi o primeiro a ser criado? Não, jamais em tempo algum. Jamais podemos sustentar tal heresia ariana. Mas creio que aqueles que se opõem não ao Marcos Alves, não ao Demilson de Carvalho, não ao Alexandre Bernardes, não ao professor José Carlos, mas creio, eles não se opõem a nós, mas eles se opõem à palavra de Deus, não vem nenhum problema nisso, já que para estes primogênitos sempre significa o primeiro gerado. Consideremos aqui mais algumas citações. Em Números 18, verso 18. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Agora, com o uso da Bíblia, iremos saber por qual motivo Jesus é chamado de primogênito. Primeiro, a primogenitura. O primogênito gozava do direito do pai sobre os irmãos de dominação, autoridade igual a do pai sobre os irmãos. Anote, eu quero que você anote porque eu não vou poder ler os versos. Em Gênesis 25, verso 23, e em Gênesis 27, verso 29. E Jesus tem um domínio. O domínio pertence a ele, ao Messias. Vamos ver isso em Gênesis, capítulo 49, verso 10, e Romanos 8, verso 29. O primogênito tinha o privilégio do sacerdócio. Em Números 3, verso 12, em Números 8, verso 18, e também em Números, capítulo 3, temos o verso 12 e 13, e capítulo 8, verso 18. Cristo é sacerdote, isso temos no Salmo 110, verso 4, em Hebreus 5, versos 6, e Hebreus 7, 21 e 4, 14. O primogênito era o herdeiro preferencial com porção superior aos demais. Isso temos em Deuteronômio 21, verso 17. E Cristo é o herdeiro de todas as coisas, conforme Hebreus 1, verso 2 e Romanos 8, verso 17. Prezado, precisamos comentar? Precisa esclarecer? Creio que não. Mas os inventores de doutrina precisam se explicar. Sim, eles precisam. Precisam dar uma satisfação a você, meu irmão. Não seja enganado. Você tem sua Bíblia em suas mãos. Leia sob a orientação do Espírito Santo e você saberá a verdade. Vamos agora nos dedicar ao tema primícias. Porém, vamos deixar essa questão para a semana que vem. E vamos adentrar hoje com o tema o rico e o Lázaro. Quero convidar você para que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao verso 31. Os imortalistas, em seu desespero, acreditam piamente que Jesus, quando menciona esse relato, que se encontra em, repito, Lucas 16, do verso 19 ao verso 31, está se referindo a algo que realmente aconteceu. Deixando de lado se é parábola ou uma fábula, iremos ler toda a citação e iremos lançar algumas perguntas que cremos que os mortalistas terão que se contorcer, fazer malabarismo exegético para explicar. O irmão Demilson, então, ele vai considerar agora algumas questões conosco sobre este ponto. Bom, na verdade, existem teólogos cristãos que escrevem, acreditam, pregam que
Isto aqui realmente não é parábola, porque foi um fato que aconteceu mesmo. No programa de rádio que eu realizo durante já 23 anos e 3 meses, programa Luz para o Mundo, desde 1987, então, em 1989, atendendo a um convite meu, participou um teólogo, professor de teologia, na verdade, cujo nome por ética e cristianismo é omito aqui. Ele então fez 3 programas, eu fiz apenas a abertura de 20 segundos, o final de 20 segundos, e ele falou livremente o que quis, tentando confirmar a crença na imortalidade da alma. E quando ele explicou isso aqui, o rico e Lázaro, então ele disse: Demilson Carvalho, não é parábola. Ouvintes do programa do Demilson Carvalho Luz para o Mundo, disse que não é parábola, porque aconteceu mais ou menos uns 100 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Particularmente porque foi decidido ali que não haveria debate naquele momento do programa Luz para o Mundo, eu cobrei dele a fonte. Ele disse: não, mas é uma suposição, porque Jesus contou, então não devia ter acontecido há muito tempo e tal. Até hoje estou cobrando a fonte, de que prove que isso aqui tenha acontecido em alguma ocasião de Adão e Eva até os dias de Cristo, ou pouco anteriores a Jesus Cristo. Então farei aqui a leitura, não é isso, Marcos Alves? Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. O rico e Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou seja, em grego, no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado dessa chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também por este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Parece-me que isso aqui fala de ressurreição. Marcos Alves. Ok, irmão Demilson, é interessante e é importante, meus irmãos. Eu quero que vocês, vamos agora analisar aqui, vamos analisar juntamente aqui com o irmão Demilson de Carvalho, no verso 22, lá diz assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Os imortalistas dizem, Alexandre, que pelo fato de ser citado o nome de um certo Lázaro, isso significou uma pessoa mesmo. Eu falei, tudo bem, mas cadê o nome do certo homem rico? Não é um fato? Tá faltando o nome do homem rico, cadê? É interessante que na fábula, porque no meu entendimento, isso aqui não é parábola. É uma figura de linguagem literária que chama-se, ou é denominada por fábula. Nas fábulas de Monteiro Lobato, ele coloca o pé de alface conversando, digamos assim, coelho conversando, mesmo que desenho animado de televisão, Tom e Jerry, o rato falando, o gato falando, isso é fábula, isso não pode ser real. Na fábula encontrada lá em Juízes, capítulo 9, intitulada erroneamente a parábola de Jotão, encontramos nomes de árvores,
os nomes das árvores que se reuniam, que conversavam, que praticavam um comício político, chegando a convidar para tornarem-se candidatos à eleição e tal. A oliveira, então é dado o nome árvore, oliveira, figueira, videira, por último chegaram um espinheiro, e este aceitou reinar sobre as árvores. Então, se aqui em Lucas capítulo 16, 19 a 31, no caso, o rico e Lázaro, mortos conversam, incluindo o falecido e ainda não ressuscitado Abraão, o pai da fé, então devemos acreditar que as árvores, lá em Juízes 9, às quais são dadas nomes, conversam também, porque são nominadas. Mas voltando aqui então ao que o Marcos Alves propôs há pouco. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Desde quando a pessoa se salva por ser um mendigo? Desde quando não ocorre, no caso de um salvo, mendigo ou rico, o velório, o sepultamento, a assinatura do atestado de óbito, a confirmação da morte cerebral ou morte clínica? Desde quando alguém é levado a algum local, no caso aqui, seio de Abraão, que seria sinônimo de vida eterna, seio de Abraão, paraíso, etc., sem passar pela ressurreição? Ora, o rico para evangelizar o Lázaro no caso, não, o mendigo Lázaro, para ir à casa do recentemente falecido, velado e sepultado, rico perdido, o mendigo Lázaro não precisaria voltar à vida para então, ressurreto, bater lá: ô de casa, alguém aí? Nós éramos 6 irmãos, mas um morreu e restamos aqui nós, os 5 irmãos do defunto. Sim, mas ele enviou-me aqui, ou na verdade Abraão, ante os rogos daquele, para evangelizar vocês. Então, este deveria voltar à vida, ser ressuscitado, de modo que nunca aconteceu de morrer alguém e ser levado diretamente em corpo completo para o seio de Abraão. A pessoa deveria ser ressuscitada, porque apenas o rico foi sepultado, o mendigo Lázaro não foi sepultado. Eis aqui uma intriga muito interessante que será resolvida aqui plenamente, não, Marcos Alves? A Bíblia revela que Lázaro foi levado pelos anjos. Isso nos leva a concluir que ele era um justo, pois as Escrituras revelam em 1 Pedro capítulo 4, verso 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, um pecador? Concluímos com essa citação que Lázaro, o mendigo, era um justo, foi levado pelos anjos para um lugar que os imortalistas chamam de lugar intermediário. Causa pena que pessoas com a Bíblia na mão realmente possam acreditar numa teoria dessa. Isso parece um pouco espiritismo até, não é? Parece paganismo, na verdade. Continuamos com a nossa análise, lendo agora o verso 21, que revela que Lázaro se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. Verso 21, lá diz: e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Mas a Bíblia nos apresenta um quadro simplesmente diferente, pois em Provérbios, capítulo 13, verso 25, diz: Lázaro é justo, tem que ser justo para ser levado pelos anjos para Abraão, precisa ser. Mas em Provérbios 13, 25 nos diz: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. Que justo é esse, meu irmão, que é mendigo? É literal? Não é fato? Os imortais não dizem que é fato? Pegue sua Bíblia aí, meu irmão. Provérbios 13, 25, lá diz: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. Provérbios 10, verso 3, o Senhor não deixa ter fome o justo. Que homem justo é esse Lázaro que os anjos pegam e levam para o seio de Abraão? Um justo passando fome e mendigando? Você conhece, meu irmão, um homem justo na sua igreja, um cristão passando fome? Será que não há algo errado aqui? O justo Lázaro passa fome. Como é possível, já que ele é um justo? O justo mendigo por nome Lázaro está desamparado, porém as Escrituras revelam que, Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Lázaro justo passa por angústia, porém a Bíblia diz: o justo é libertado da angústia, em Provérbios 11, verso 8. Dando prosseguimento, vamos mais uma citação de Lucas 16. No inferno, verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Lázaro no seio de Abraão. O rico estava em tormentos no inferno. Será que os infernólogos, os estudantes da doutrina absurda do inferno,
Pode nos informar se era por fogo ou água que o rico estava sendo atormentado? Pode parecer estranho, tá, essa pergunta, mas é retórica. Mas não vamos deixar de ler uma citação da Almeida Revista e Atualizada de 1969. Em Jonas 2, verso 1, lá diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. No verso 2 nos menciona: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu me ouviste. O ventre do inferno era o ventre do peixe, né? E ali é chamado, nas nossas Bíblias atualmente se chama de abismo. Por que não coloca inferno? Lembrando que a palavra hebraica ali em Jonas é Sheol, equivalente a essa do inferno aqui de Lucas 16, 23, Hades. Muito Mesmo sentido. Ok. E, irmãos, eu quero dizer isso daí com vocês o seguinte. Nós vamos continuar com esse tema, com o que eu não acabei com a primícias e também com o tema de Lázaro, mas eu quero fechar agora com o seguinte detalhe. Os imortalistas se incomodam com esse tipo de indagação. Não deveriam. Isso não é uma cena literal, não é verdade, não aconteceu de verdade? Eu quero perguntar uma coisa para você meditar, meu irmão. Esse rico, ele viu a Abraão ao longe e reconheceu. Mas como ele conhecia Abraão? Eles eram contemporâneos? Se conheciam de onde? Outro aspecto que não pode ser desprezado, a tal alma imortal tem sede? Tem necessidade de água? A água, meu irmão, é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Pergunto, existe hidrogênio e oxigênio no inferno? Se há oxigênio, a tal alma imortal respira esse oxigênio? Se não é água como a conhecemos, que tipo de água que é? Tô com sede, uma alma imortal com sede? Dá para entender isso, José Carlos? Só na mitologia grega. Ah, sim, é verdade, na mitologia grega. É literal. Eles entendem que é literal. Então, por favor, nos resolva essa questão da alma imortal ter sede. Que nos resolva essa questão de que lá no lugar intermediário tem água. Se tem água, tem um poço. Ou tem um lençóis freáticos. Não é possível um negócio desse. Se não é, nos mostre dentro da Bíblia, que já que é outra dimensão, nos mostre dentro da Bíblia, já que é tão claro assim a questão da imortalidade da alma. Muito bem, eu sou Marcos Alves e esse é o seu programa A Verdade para o Tempo do Fim. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.